Vocês têm paciência aí por mais alguns minutos? Quanto tempo? Eu estou bem perdido. Tá. Glória a Deus. Vai embora não, gente. Eu vim aqui hoje para ministrar uma palavra e eu escutei a pastora Cristiane orando aqui, depois do louvor, e ela falou uma palavra-chave que mudou na mesma hora. Até já tinha passado o PowerPoint para o pastor Marcos, pedi para ele trocar o PowerPoint. Ela falou assim: você que precisa de um recomeço. Quando se lembra de que ela falou isso? Você que precisa de um recomeço. Isso bateu forte no meu coração. E eu quero falar hoje sobre recomeçar. O poder de recomeçar. O fracasso é um sabor que todos nós passamos na vida, que todos nós sentimos ele e não gostamos. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não existe sucesso sem fracasso. Se alguém falar para você que nunca fracassou, ele está mentindo. Porque no caminho do sucesso, você terá muitos fracassos. Você se lembra de Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né? Não essa de LED, mas graças à primeira invenção dele, da lâmpada de filamento, hoje nós podemos ter aqui essa sala iluminada, jogo de luz, iluminação aqui no palco, né? Aqui no altar. Mas quando ele começou com a ideia de construir uma lâmpada elétrica, ele fracassou quase 2000 vezes. E perguntaram para ele: você fracassou 2000 vezes? Ele falou: não, eu não fracassei 2000 vezes. Eu apenas aprendi 2 maneiras de não se fazer a lâmpada elétrica. Depois de 2000 vezes insistindo, ele finalmente chegou ao sucesso da lâmpada elétrica. E muitas vezes nós passamos por fracassos na vida. E uma coisa que Deus faz, quando nós nos sentimos fracassados, Ele vem e Ele intervém nas nossas vidas, gentilmente. E é isso que eu quero mostrar aqui para você, na vida de Pedro. Foi o que aconteceu com Simão Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Pedro experimentou 2 pescas maravilhosas. Uma em Lucas 5, a outra em João 21. Foram 2 pescas semelhantes, porém com algumas diferenças muito importantes, que eu gostaria que você atentasse comigo. Em Lucas capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao 11. Acompanha comigo aqui na projeção. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Repita comigo: águas mais fundas. E disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram isto, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Repita comigo: tal quantidade. Repita comigo: as redes começaram a rasgar-se. Vai guardando isso aí. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Repita comigo: quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Repita comigo: pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Agora vamos ler João 21, de 1 a 11. Também de 1 a 11, no João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Olha, mar de Tiberíades era o mesmo mar da Galileia, só que eles estavam de outro lado, na região de Tiberíades. A primeira pesca foi de um lado, a segunda pesca foi em outro lado do mesmo lago, no mesmo lugar. Isso é importante, tá? E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: estamos dentro. Não, nós vamos com você, não é? Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite, novamente, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Repita comigo: Jesus estava na praia. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Repita comigo: lancem a rede do lado direito do barco. Jesus estava onde? Na praia. Interessante. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes. Diga comigo: arrastando a rede. Pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Fala comigo: cerca de 90 metros. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Repita comigo: 153. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Fala comigo: a rede não se rompeu. Este foi o milagre do recomeço. Aqui Jesus restaura o sonho de Pedro, o sonho do reino de Deus, o sonho de ser pescador de almas, e agora Jesus lhe dá um novo sonho, o sonho de ser pastor de almas. Você sabe que depois desse momento, em volta daquela fogueira, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes. 3 vezes Pedro responde: Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta os meus cordeiros. Dizem aí muitos pregadores que as 3 vezes que Pedro respondeu foi para poder curar o coração de Pedro das 3 vezes que ele negou a Jesus. Qualquer um poderia ter negado a Jesus, mas Pedro não. Pedro viu demais, não é? Pedro viu a pesca maravilhosa. Pedro, ele foi o único que andou sobre as águas de todos os discípulos. Ele deu alguns passos, ele afundou, mas ele andou sobre as águas. Pedro teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, filho de Davi, o Cristo, filho de Davi, o Filho de Deus.
E Jesus ainda diz: não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro viu Jesus no monte da transfiguração, viu Moisés, viu Elias. Pedro viu demais, Pedro aprendeu demais, Pedro também foi muito honrado, Pedro foi ousado e com isso ele aprendeu demais. Eu imagino os discípulos olhando para Pedro como aquele mais ousado, aquele que tinha mais fé, o mais corajoso, o mais apaixonado por Jesus, o mais dedicado ao reino de Deus. Aí Pedro vai e faz uma dessa. Pedro nega a Jesus 3 vezes. Ele entrou em depressão, ficou desesperado, e agora ele vai pescar novamente. E agora Jesus leva ele ao mesmo mar, ao mesmo lugar aonde tudo começou. Alguns pregadores já escutei dizendo assim: não, Pedro, ele foi ali porque ele tinha um plano B, ele tinha uma rede escondida debaixo do colchão, ele não tinha fé, e ele foi então pescar, porque ele era um homem que tinha pouca fé, ele abandonou o chamado. Não, querido, não é nada disso. Pedro estava numa estação da vida, chamada mudança. Pedro estava numa lacuna da vida, chamada ficar quieto para escutar de Deus. Pedro estava numa estação da vida que todos nós passamos, uma coisa maravilhosa que Deus criou para o homem, que se chama luto. Luto é uma coisa boa. Luto não é um estilo de vida. Você já viu aquelas senhorinhas que vivem de preto o resto da vida? Porque o marido morreu há 50 anos atrás, até hoje ela está de preto, não é? Luto não é para isso. Luto é para você transicionar de uma fase da vida para outra. Pedro estava nessa fase de reencontrar o chamado, de um novo recomeço. Pedro precisava recomeçar. Aí ele estava ali naquele mar. Claro, quando um líder, um pastor como Pedro, que tinha esposa, né? Jesus inclusive curou a sogra dele. Dizem até que foi por causa disso que ele negou a Jesus, mas não é verdade, tá? Então, Pedro, ele, como todo homem de caráter, todo pastor de caráter, nessas fases da vida, nessa estação de espera, nessa estação de lacuna, nessa estação que você não ouve a voz de Deus, que você está transicionando de uma fase ministerial para outra, ele fez o que todo pastor vai fazer. Ele foi cuidar da vida dele, foi trabalhar. E ele sabia o que ele sabia fazer era pescar. O que ele falou? Vou pescar. E os companheiros dele também pescadores falaram: então nós vamos com você. E foi pescar. Pedro estava tocando a vida normal dele, e ao mesmo tempo, esperando uma direção de Deus, esperando ouvir a voz de Deus. E naquele lugar, Jesus veio novamente. Jesus encontrou Pedro novamente. Jesus restaurou o sonho de Pedro. E Jesus chamou Pedro novamente. Só que quando nós recomeçamos, queridos, há algumas vantagens. O recomeço tem um poder tremendo. E eu quero mostrar para você nessas duas passagens, rapidamente, algumas diferenças cruciais. Observa comigo aqui. Na primeira pesca maravilhosa, em Lucas 5, foi a pesca do chamado de Pedro. Na segunda pesca, foi a pesca do recomeço, da restauração desse chamado. Na primeira pesca, ela foi no meio do lago, aonde as águas são profundas. Vá para onde as águas são mais profundas, ou seja, um investimento de alto risco. Muito arriscado o que Pedro fez, ir para as águas profundas. Já na segunda pesca, Jesus falou para ele: lance a rede ao lado do barco. A pesca foi próxima da margem. Você lembra que a Bíblia diz aqui que eles estavam a 90 metros da praia? 90 metros da praia. E Jesus estava na praia falando com Pedro. Era muito perto. Eu fui para as férias de verão na casa do meu filho, que mora lá na Carolina do Sul. A gente estava na praia.
eu me lembrei desse trecho, falei, vou fazer um teste. Minha esposa estava caminhando assim na praia, e eu comecei a contar 90 passos assim para dentro do mar. Lá é rasinho assim, a água já estava aqui, 90 passos já estava aqui, mas estava dando pé, estava tranquilo. Aí mais ou menos uns 100 metros para dentro do mar, eu gritei à minha esposa, amor, e ela, o que foi? Você está me escutando bem? Eu estou, uai. Ah, então tá bom, eu quero, só isso. Eu fiz esse teste, irmão, funciona. Aliás, você sabe que quando Jesus entrou no barco na primeira pesca para pregar, ele entrou e afastou o barco, porque ele estava usando a natureza e a física a favor dele. Havia uma multidão. Quando ele prega de dentro do mar, né, o ar se transforma ali num speaker, como é que fala? No amplificador natural. No amplificador natural, a voz de Jesus chegava forte lá para a multidão. Se ele estivesse falando pertinho deles, eles não iam escutar. Mas de dentro do mar, ele usava um megafone natural, né? Então Pedro estava perto da praia, e Jesus falou, lance do lado direito. Olha a diferença, já foi um risco calculado. Fala comigo, risco calculado. Na primeira pesca foi um investimento de alto risco. Na primeira pesca, a estratégia foi puxar as redes para dentro do barco. Isso quase resultou no naufrágio. Diz a palavra lá, encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Precisaram de socorro. Eles extrapolaram a sua capacidade. Tiveram que chamar barcos para ajudar. Na segunda pesca, a estratégia foi usar o barco para arrastar a rede. Veja que eles não colocaram as redes dentro do barco. Usaram o barquinho para rebocar as redes cheias de peixe. Foi uma estratégia bem sucedida. E foram autossuficientes. Na primeira, eles extrapolaram a capacidade, tiveram que chamar outros barcos, tiveram que dividir o lucro com outros. Já na segunda, a capacidade deles foi suficiente. Eles arrastaram o barco. Pedro foi ali dentro, né, da água, caminhando, ajeitando ali a rede, enquanto puxavam o barco para a praia. Na primeira pesca, eles pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Ou seja, tiveram perdas. Perderam muitos peixes. Na segunda pesca, as redes não se romperam. Não tiveram perdas. No verso 11 de João 21 diz, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Na primeira pesca, eles nunca puderam contabilizar o resultado. Perderam os peixes, eles nunca souberam quantos peixes eles tinham. Na segunda pesca, a Bíblia é clara, eles pescaram 153 grandes peixes. Eles puderam contabilizar o resultado do seu empreendimento, do seu investimento, do seu negócio. E grandes peixes, eram peixes de qualidade. Provavelmente na primeira pesca havia muito peixinho pequeno, aquele lambarizinho, né, aquele fiotinho e tal. Perderam muitos peixes grandes misturados com os pequenos, mas a pesca da segunda vez foi de muita qualidade. E puderam contabilizar o resultado, tiveram controle do seu negócio. E para terminar, na primeira pesca, ele foi chamado para ser pescador de homens. Na segunda pesca, Jesus já levou ele para um nível de maior responsabilidade, ser pastor de ovelhas. Não somente pescar os homens, trazer para a igreja, mas agora também, ele tinha que cuidar do rebanho, ele tinha que pastorear. E depois você sabe que ele se tornou um apóstolo. Ele tinha que cuidar de muitas igrejas. Olha como o recomeço tem um poder tremendo. Como o recomeço é muito mais forte. Porque quando você recomeça com maturidade. Você já passou pelo vale da decepção. Você já passou pelo deserto da solidão. Você já passou pela frustração de tentar e não dar certo. Pela decepção da traição.
não é? Da sociedade mal feita, e às vezes, do casamento mal feito. Você já passou por esse caminho? E recomeçar é muito mais poderoso, porque agora você tem maturidade, você tem experiência, e agora você vai ser comedido naquilo que você faz, agora você vai ser calculista, agora você vai ser menos arriscado, mas você ainda vai tomar risco, você ainda vai acreditar no seu sonho e tomar risco, certo? Só que agora você vai saber onde você pisa, agora você vai aprender com o inteligente, porque o tolo, ele erra, e depois ele erra de novo, não é isso? O inteligente erra, mas depois aprende e faz certo, mas o sábio, ele já aprende com o inteligente, para não errar nunca, não é? Agora você já vai aprender com o inteligente, você vai ser mais aberto, mais humilde, agora você vai pedir opinião, agora você vai pedir opinião, agora você vai ouvir conselhos. Acabei de lembrar agora, infelizmente, de uma experiência que eu tive com um parente meu, que estava construindo uma casa, na mesma época que eu estava construindo a minha casa lá perto de Goiânia. Só que ele era palpiteiro, ele chegava na minha construção e dava palpite de tudo, porque ele já tinha construído uma casa antes. Embora eu seja engenheiro, eu nunca trabalhei com construção, eu era engenheiro de saneamento básico, trabalhei muitos anos para o governo federal no Brasil, mas era a primeira casa que eu estava construindo, era a minha casa própria, e ele dava opiniões, e ele estava construindo a casa dele, e eu como engenheiro, dava opiniões de cálculo, do meu conhecimento. Ele não acatou nenhuma das minhas sugestões, nenhuma, nem financeira, de orçamento, coisas que eu tinha experiência, mas eu acatei quase todas as sugestões dele, porque eu achei que ele tinha mais experiência que eu achei que ele já tinha construído uma casa, em outras palavras, eu fui mais humilde do que ele, e eu acatei, e eu usei profissionais que ele me indicou, ele não acatou nada do que eu fiz, resultado, eu terminei a minha casa, estou morando nela, e ele nunca conseguiu terminar a dele, o recurso não deu, um planejamento mal feito, e eu que tenho pós-graduação nos Estados Unidos em gerenciamento de projeto, assim mesmo não foi suficiente para ele. Você entende? Quando você é sábio, você não é stubborn, como é que fala? Queixo duro, cabeça dura, né? Mas você aprende com seus próprios erros em primeiro lugar. Foi isso que Pedro fez, ele aprendeu com seus próprios erros. Eu estava ministrando na Flórida, uma vez, nos Estados Unidos, lá, na época eu não morava lá, terminei de ministrar, eu fui orar com as pessoas, e eu orei com um irmão, que a mão dele estava tão grossa, de tantos calos, que eu fiquei com o coração tão incomodado, eu falei, vou conversar com esse irmão depois, e eu estava ungindo as mãos das pessoas com óleo, para prosperar, para empreender, e eu ungi a mão dele, e ele, depois foi para um canto, e eu perguntei assim, pastor, aquele irmão lá, ele sofre muito, trabalha muito, porque muitos brasileiros vão para lá, vão trabalhar na construção civil, e a mão dele estava toda calejada, eu fiquei com muita pena dele, realmente. Aí ele falou assim, não pastor, ele veio para cá, é um empresário, que tinha 5 escolas de idioma, ele é formado, PhD em idiomas, inglês, espanhol, ele abriu 5 escolas de idiomas, uma em cada idioma, abriu em português, abriu em inglês, outra escola em espanhol, outra em italiano, tinha professores de árabe também, ele abriu 5 escolas de idioma, diferentes, para trazer alunos de fora, para aprender inglês, usando o próprio idioma dele, certo? Só que veio a crise nos Estados Unidos, ele faliu e perdeu as 5 escolas, e aí ele foi trabalhar na construção civil, e ele falou, e ele agora está trabalhando na construção civil. Eu fiquei com tanta pena que fui conversar com ele, irmão, eu fiquei sabendo um pouco da sua história,
Você deve estar muito frustrado, porque você era um professor, PhD, e está trabalhando aí, assentando tijolos aqui nos Estados Unidos, né? Batendo massa. Aí, ele falou para mim: não, pastor, estou super feliz. Estou super feliz porque eu estou agora trabalhando na construção civil, mas eu estou reformando agora um prédio que eu aluguei, e agora eu vou recomeçar. Vou recomeçar minha escola. Eu tinha 5 escolas, só que agora eu vou recomeçar uma. Nunca mais vou fazer 5 escolas, pastor. Eu vou fazer uma bem feita. Eu vou fazer uma dentro dos meus limites, dentro da minha capacidade. Inclusive eu mesmo estou trabalhando na obra, eu mesmo estou economizando recursos quando eu construo. Então, queridos, por que eu estou contando isso? Porque esse é o poder de recomeçar. Muitas vezes nós temos que recomeçar na vida. Eu tive que recomeçar várias vezes. Várias vezes eu tive que recomeçar a equipe de louvor. O pastor Marcos me lembrou lá de Brasília. Quando eu fui para o Rio de Janeiro de mudança, eu deixei uma equipe completa em Brasília, com metais, com várias equipes de louvor. Mas eu fui para o Rio. Quando eu voltei, eles ficaram sabendo lá, o Ministério de Jovens ficou sabendo que eu estava voltando. Eles puxaram todos os músicos para a chamada Arena Jovem, né, que tinha lá, o grupo de jovens. Puxaram todos os músicos para eles. Eu falei: não tem problema, eu recomeço, eu e meu violão. Eu recomecei, eu e o meu violão, tocando com o irmãozinho que tocava a bateria, que não podia fazer a virada. Ele tocava só, né, chá com pão, chá com pão, chá com pão, pão com chá, pão com chá, pão com chá, né? Era triste. A minha banda do Koinonia, antes de ir para o Rio de Janeiro, era só músicos profissionais, irmãos. Músicos que tocavam com Biafra, com Fagner. Um deles era o guitarrista de uma dupla chamada Chico Rei e Paraná, lá em Brasília. O rapaz que tocava trompete era maestro da banda do Corpo de Bombeiros Militar. O trombonista era o primeiro trombone da orquestra do Teatro Nacional. Os meus músicos eram top. Mas não tem problema, eu recomeço, eu sei recomeçar. Em Goiânia eu era líder da equipe de novos. Só novos, tinha 50 novos. Aqui eu não tinha coragem de mandar embora os que não dava conta, né? Mas nós recomeçamos. E eu quero terminar te dando 3 R's para recomeçar. 3 R's para recomeçar, para uma restauração espiritual. Repita comigo: relembre, retorne, repita. Fale comigo: relembre, retorne, repita. Pense lá atrás, relembre. Houve um tempo na sua vida que a sua vida espiritual era mais forte. Houve um tempo na sua vida que a sua vida era mais frutífera do que hoje. Houve um tempo na sua vida em que você era mais bem sucedido nos seus negócios, profissionalmente. Houve um tempo na sua vida em que o seu casamento era melhor. Houve um tempo na sua vida que você era o melhor pai, uma melhor mãe. Que você era mais feliz, mais realizado emocionalmente. Houve um tempo na sua vida que você era mais forte espiritualmente do que você é hoje. Se a resposta for sim, então retorne. Arrependa-se diante do Senhor. A palavra arrependimento significa retornar, volver, mudar de direção. Diga: Senhor, me perdoe, porque eu me desviei da rota, me desviei do caminho. E volta para a rota certa. Veja bem, muitas vezes retornar não é voltar lá no mesmo lugar. Pedro retornou para o mesmo mar da Galileia, mas não era exatamente o mesmo ponto. Ele foi lá para o mar de Tiberíades, do outro lado. Retornar não vai significar ir lá, procurar o mesmo sócio enrolado, procurar a mesma pessoa que te faz perder tempo na vida, que abusa de você. Não, retornar não quer dizer ir lá fazer as mesmas coisas que você fazia sem resultado, não. Retornar significa deixar Deus corrigir a sua rota, com o GPS dele. Deus tem um GPS que corrige a sua rota.
Quando o GPS saiu, a brincadeira que eu mais gostava de fazer era desobedecer ao GPS. O GPS falava, sai aqui nessa saída direita. Eu falava, vou sair não, vamos ver se esse trem presta. E eu ia mais uma saída, corrigindo a rota, sai aqui na saída. E eu desobedecia, né? E eu ficava testando, até que eu estava vendo que o desenho estava assim, ó, mandando ir para trás. Faça retorno. Falei, agora eu tenho que voltar, né? Agora eu fui longe demais. Deixa Deus corrigir a rota. Você se desviou do caminho, mas Ele vai corrigir a sua rota e você vai se alinhar com o caminho de novo. Você vai ter um alinhamento com Deus novamente na sua vida. Você vai se sentir novamente do centro da vontade de Deus para a tua vida. E Deus usa todos os seus fracassos, todos os seus desertos e vales para corrigir a rota. Deus corrigiu a rota de Israel. 40 anos circulando no deserto, até corrigir o caráter, para pegar a rota da terra prometida novamente. Sabe, querido? Retorne. E para terminar, repita. Faça de novo. O que você fazia estava dando certo? Ah, pastor, eu li a Bíblia e Deus falava comigo. Vá ler a Bíblia de novo. Eu li a Bíblia e Deus me dava direção. Faça isso de novo. Ah, pastor, eu amava orar por cada detalhe da minha vida. Vai fazer isso de novo, meu querido. Ah, pastor, tinha um dia, um horário do dia, um lugarzinho na minha casa que eu gostava de ir, ajoelhar ou levantar as mãos e cantar. E ali eu me encontrava com Deus, eu sentia a presença de Deus. Vai fazer isso de novo na tua vida. Ah, pastor, eu amava testemunhar. Eu não passava um dia sem falar de Jesus para uma pessoa. Eu amava fazer isso. Vai fazer isso de novo. Faça de novo. Você vai sentir o fluir da graça de Deus na sua vida. Você vai sentir força. Sabe, querido? Porque Deus não é o Deus que quer te ver prostrado, caído no chão. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus quem te levanta. É Deus quem te renova. Ah, eu era isso, eu era aquilo. Começa de novo. Como o Rei da Glória, que desceu da sua glória, começou de novo aqui, numa manjedoura, bem simplesinho. Começa pequeno. Ah, pastor, eu era empresário, fiquei desanimado da vida, agora vou ser empregado. Não abra mão do seu sonho. Começa de novo, começa pequeno. Começa fazendo uma coisa que você sabe fazer bem, que você tem paixão por fazer. Começa pequeno. Ah, pastor, eu tocava todos os instrumentos, mas depois foi tudo mudando. Agora eu não dou conta de tocar nenhum, porque eu tocava todos, mas não tocava nenhum bem. Agora escolhe um e vai tocar um bem, vai estudar, vai aprender, que você vai voltar. Deus vai te dar uma outra oportunidade. Sabe por quê? Porque Deus não é de uma oportunidade só. Deus não é um Deus de uma chance só. Deus é um Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da quinta chance, da sexta chance, da sétima chance, da oitava chance, da nona chance, da 10ª chance, da 11ª chance, da 20ª chance, da 50ª chance, da 100ª chance, da 1000ª chance, da 1.000ª chance. Deus vai te dar quantas chances for preciso para você encontrar o caminho de novo e você realizar o sonho que Ele colocou dentro de você. Pense na rota de José, um homem cheio de sonhos. Sonhos grandes demais José tinha. Mas ele foi jogado numa cova, vendido como escravo. E Deus foi levando ele por uma rota muito diferente, até chegar lá, até chegar no destino. Me lembrei do dia que eu fui para os Estados Unidos, quando saiu meu visto de trabalho. Meu filho queria fazer universidade lá, e eu queria plantar uma igreja. Recebemos um visto de 2 anos e meio, lá no consulado em Brasília. Aí fomos felizes da vida. Quando a gente chega lá na imigração, a imigração deu 6 meses para mim, e deu 1 mês para o meu filho de permanência. E eu falei, acabou nosso sonho. 6 meses eu não consigo levantar uma igreja, plantar uma igreja, e 1 mês meu filho não consegue fazer uma faculdade.
né? Só que nós tínhamos eu tinha aceitado um convite para ir ministrar em Toronto, no Canadá. E naquela viagem mesmo, eu saí frustrado, triste, saí para o Canadá. Cheguei no Canadá para ministrar, já tinha deixado os Estados Unidos, estava no Canadá, triste, frustrado. Eu abri o meu violão, eu abri o case do meu violão, um Takamine também. O Takamine estava com um buraco desse tamanho ali na madeira, certo? Aí eu fiquei tão frustrado, está dando tudo errado. Tá, esquece essa do Takamine. Esse do Takamine, o pastor lá daquela igreja, um português muito bravo, foi no aeroporto reclamar, brigou, e a pessoa do aeroporto falou: a gente só paga mala, a gente não paga instrumento. Mas ele fez ele registrar no sistema que a empresa tinha furado o instrumento. E de lá saímos para ir para os Estados Unidos novamente, para onde era o meu destino, em São Francisco. Só que eu não sabia que quando você viaja do Canadá para os Estados Unidos, você não faz procedimento de imigração quando chega nos Estados Unidos. Você faz no próprio aeroporto do Canadá, em Toronto, e dali você sai em voo doméstico para os Estados Unidos. Chegou lá, quando nós chegamos no guichê, eu e meu filho, vamos passar por essa humilhação de novo. A pessoa olhou para o meu visto religioso, visto R, e falou, e soltou um palavrão. O oficial de imigração soltou um palavrão e falou: que visto é esse? Não posso nem falar aqui o que ele falou, mas ele ligou para a pessoa do lado, eu vi que era a cabine do lado, e falou assim: olha, tem um senhor aqui com o filho dele, e ele está com um visto R, que visto é esse? E aí o rapaz falou assim: isso é um visto religioso, dá para ele 3 anos aí, tá bom. Irmãos, 3 anos era a lei antiga, agora era só 2 anos e meio. Ele carimbou o nosso passaporte, e agora nós podemos entrar. Nós tínhamos 3 anos para ficar lá. Deus tinha um caminho para nós, que a gente não enxergava, um caminho que foi lá para o Canadá, para depois entrar. É assim que Deus faz. Às vezes Deus tem um caminho para você, que não é normal, mas você vai chegar lá. E no primeiro mês de aluguel eu tinha dinheiro, no segundo eu não tinha. Sabe o que aconteceu? Chegou para mim um cheque da empresa Delta de aviação, reembolsando o furo, o estrago no meu violão. Meu aluguel era $1.200. Sabe quanto era o cheque? $1.200. 6 meses antes, eu tinha tentado levar uma televisão para o Brasil, era 2010, era Copa, tinha saído a televisão LCD, 40 polegadas. Eu fui numa igreja ministrar em Atlanta, recebi uma oferta de $1.200. Fui embarcar, a empresa aérea não deixou embarcar a caixa, estava proibido embarque de caixa. Eu devolvi a caixa para um pastor amigo meu que me levou no aeroporto, e falei: vai lá e devolve isso, pega o dinheiro. E eu me esqueci daquilo. Quando foi no terceiro mês lá de aluguel, eu me lembrei daquilo. E eu liguei para o pastor: pastor, se lembra da televisão? Minha ofertinha abençoada ficou aí para trás. Pastor, eu devolvi a televisão, peguei o dinheiro. Mas você é doido, pastor? Você não entrou em contato, não tem seu contato aqui? Fala a sua conta que eu vou mandar para você. No outro dia chegou os $1.200 para pagar o terceiro mês. No quarto mês eu já tinha vendido um apartamento em Brasília que estava à venda, e consegui pagar o aluguel. É Deus fazendo o caminho para você. É Deus fazendo a rota para o seu sonho acontecer. Amém, queridos? Eu quero terminar orando. Sei que o nosso horário já está avançado, mas eu gostaria de terminar cantando uma canção para você, enquanto nós oramos. Amém? Acho que o pedestal é outro. Ou esse mesmo? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos só no teclado, então eu não vou. Pode deixar, irmão. Aleluia. Aleluia. Tem
uma canção que diz assim, que Deus me deu no momento em que Ele estava prometendo para mim algo novo. E não podia imaginar o que Deus ia fazer na minha vida. Na minha ida para os Estados Unidos, morando lá. A história é muito longa, vou colocar ela num livro. Depois você vai poder ver os testemunhos daquilo que Deus fez. Mas quero terminar cantando para você que tem um sonho, que adiou um sonho, como orou aqui a pastora Cristiane hoje, que precisa de um recomeço. Cante comigo essa canção se você conhece. Mas segura a mão do seu irmão para você cantar para ele. Deus fará um caminho para você onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Diga: sua noite findará e o seu dia chegará, e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, maravilhas Deus fará. Abundância, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Aleluia. Deus fará o caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Aleluia. Glória a Deus. Pode soltar a mão do seu irmão. Queria chamar rapidamente aqui à frente somente você, que Deus tem falado com você hoje através dessa palavra, e é tempo de um novo começo na sua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu casamento, no seu ministério. Vem aqui à frente, pode vir aqui à frente. Quero orar por você. E o seu dia chegará, e o milagre que você espera, e o milagre que você espera acontecerá. Você vai pescar a segunda pesca maravilhosa da sua vida. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Oh, não vai passar. A palavra de Deus não passa. Maravilhas Deus fará. Você vai pescar novamente, irmão e irmã. Abundância Deus trará. Há muito tempo atrás, quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. E é esse mesmo Deus que está aqui essa noite. E Deus fará o caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Oh, Deus fará um caminho para você.
Deus fará um caminho para você. Senhor, Tu conheces, Senhor, cada vida que está aqui, cada história, cada sonho, cada jornada, cada decepção, cada frustração, cada traição. Tu conheces, Senhor, cada rejeição. Para você que foi rejeitado, o Senhor te diz: da sua rejeição é que veio a tua direção. É por isso que você está aqui hoje. A tua rejeição foi a minha direção, para que você estivesse aqui hoje. Deus, o Senhor conhece lágrimas derramadas, noites sem sono, a frustração de ter sonhado, de ter ambicionado, de ter investido tudo que tinha e não ter alcançado o resultado esperado. Senhor, essa noite o Senhor está vindo para restaurar o sonho amortecido, para ressuscitar o sonho amortecido, amortecido por tudo isso, por essa grande decepção, por esse grande baque na vida, por essa grande tragédia, por essa grande perda. Vem, Senhor, cura o coração desiludido, cura o coração sem esperança, cura o coração ferido, cura o coração que está confuso. Cura, Senhor, essa noite. Derrama o teu bálsamo, derrama o teu óleo e cura. Opera, Deus, Deus de sinais e maravilhas, opera. Lança a rede novamente para pescar. Lança as tuas redes novamente, e você encontrará, assim diz o Senhor. Lança as tuas redes novamente, e você encontrará. É tempo de restauração na tua vida, é tempo de recomeço na tua vida. Grandes coisas o Senhor fará na tua vida, maravilhas Ele fará, e os recursos que você precisa Ele te trará, abundância Ele te dará. Você se sente cercado agora, Ele romperá esse cerco, Ele fará uma porta. Enquanto você adora, enquanto você louva, na meia-noite da sua vida, como fizeram Paulo e Silas, na noite mais escura da sua vida, no momento mais escuro da sua vida, adore ao Senhor, e Ele vai enviar um terremoto na sua vida, e Ele vai abalar a estrutura da tua vida, Ele vai abalar a estrutura que hoje te oprime, Ele vai abalar a estrutura que hoje te prende, a estrutura que hoje te aprisiona. Ele vai abalar os fundamentos. Todas as portas se abrirão para você, todas as portas se abrirão, e todas as correntes que te prendem cairão. Tudo que te amarra, o teu vício, o teu pecado secreto, essas correntes estão sendo quebradas. A tua amargura, essa pessoa que você não consegue perdoar, você vai conseguir perdoar. A corrente que te prende a teu pai que já se foi, mas você ainda está preso a ele, essa corrente está quebrando, está se quebrando agora em nome de Jesus. A idolatria que você tem por aquele rapaz, por aquele jovem, você nunca mais conseguiu se abrir para um novo relacionamento, porque você o idolatra, você entregou o controle das suas emoções para ele,
Ele não te merece, mas você ainda é escrava dele. Mas hoje o Senhor quebra as tuas correntes, quebra as tuas cadeias e te liberta. O teu sentimento de incapacidade de alcançar esse sonho, você está sempre se medindo por baixo. Deus está te dando uma nova perspectiva agora. Você vai olhar para o espelho e você vai ver um leão, e você vai ver um valente, um conquistador. Chega de estar na prisão, chega de estar no calabouço, chega de estar no cárcere mais interior. Hoje é o dia da tua libertação. Seja livre, seja livre. O Senhor quebra as tuas cadeias em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, quebra, Senhor, quebra todas as cadeias. Passa aqui agora quebrando, rompendo os grilhões. Vai rompendo os grilhões, vai quebrando cadeias, quebrando os elos das maldições, quebrando os elos das palavras que limitaram, quebrando os elos das palavras limitantes, vai quebrando as profecias do inferno, vai quebrando as palavras que amarraram, vai quebrando a rejeição, o poder da rejeição. Mesmo se sua mãe te rejeitou, Deus jamais te rejeitará, diz o Senhor. Ele jamais te abandonará, Ele jamais te rejeitou. Mesmo que você seja fruto de uma relação não planejada, que você seja fruto de um incesto, ou mesmo de um estupro, Deus te planejou. O homem não te planejou, mas Deus te planejou. Você é filho, filha amada de Deus, planejado antes da fundação do mundo. Antes da terra ser terra, antes de existir o universo, você já estava no coração de Deus. Ser livre dessa maldição. O Senhor te liberta, o Senhor te cura, quebra os teus grilhões e abre as portas para você. Você crê? Então fala comigo. Eu vou voltar, vou retornar, vou repetir aquilo que dava certo, que Deus me ensinou. Vou lançar as redes de novo para pescar. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Jeová Jireh, o grande. Pode voltar ao seu lugar cantando essa canção. Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar. Que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, o Deus do impossível. Aplauda mais forte.